O Rio Grande do Norte iniciou 2026 com um caixa negativo de 3 bilhões de reais, segundo o relatório de gestão fiscal enviado ao Tesouro Nacional. O resultado coloca o Estado em alerta na Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe assumir novas despesas sem recursos em caixa, especialmente no último ano de mandato. Além do déficit, o governo estadual ultrapassou o limite de gastos com o pessoal. A Folha consumiu 56,41% da receita corrente líquida, acima do teto de 49% para o Poder Executivo. O descumprimento pode trazer restrições, como dificuldade para receber transferências voluntárias da União e para contratar empréstimos com garantia federal. O Estado, acho que tem 4 ou são 5, né, que estão numa linha vermelha ali. No nosso caso, o Estado de Minas é o pior que tem, mas lá o orçamento, eu acho que proporcionalmente, eu nem sei quanto é que fica esse valor. O fato é que 2019, que foi o primeiro ano da gestão Fátima, ela tinha 4 folhas em atraso, como ela lembrava, que ela colocou em dia, e ela mencionava um rombo que tinha herdado, né? É muito interessante isso, porque assim, quando eles vencem a oposição, o grupo vence o adversário, palavras-chave que você vai ouvir na posse é herança maldita. Peguei uma herança maldita e tal, rombo de não sei quanto, blá, 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 blá. A mensagem que ela levou para a Assembleia, ela chamou esses 3 bilhões aí atribuindo a um cenário internacional desafiador. Não a crise, não foi falado assim, não foi trazido para o debate ou para a fala dela a crise fiscal que tem. Se o grupo dela perder o governo, o próximo vai falar em herança maldita, que herdou um rombo de pá, tá. O que eu quero chamar a atenção é que a governo possa empregar a palavra que bem entender. Não importa, assim. O bom de número é que números são frios e há um dado objetivo na mesa. As contas do Estado estão no vermelho. Não há eufemismo que esconda isso. Existe um rombo nas contas públicas, existe uma situação de crise fiscal, e isso a governadora vai inclusive ter que encarar na campanha, porque não é admissível que depois de 8 anos ela passe para o próximo gestor, seja do grupo dela ou do grupo adversário, uma situação que ainda faz o Estado perdurar com rombo nas contas públicas. E olha que estamos falando de um governo que tem apoio do governo federal, que consegue contratar linhas de crédito, porque não poderia, através de decisões liminares do Supremo Tribunal Federal, que permite, ele anula as restrições e tem acesso a crédito. Eu fico imaginando, para concluir, para passar para Ciro, conhecendo bem os políticos, como é que vai ser esse Estado se tivermos um governador de um polo ideológico e um presidente de outro polo ideológico. Essas decisões do Supremo ficam mais difíceis. Dinarte, para mim a situação está bem pior do que quando o Fátima assumiu o governo. Afinal de contas era 1 bilhão. Lá atrás era 1 bilhão, não é isso? Tanto que quando ela foi para a reeleição, a campanha dela dizia o quê? Imagine se tivermos 1 bilhão a mais, por isso que o melhor vai começar, porque a gente vai ter 1 bilhão a mais do que a gente teve quando assumiu pelo primeiro mandato, que assumiu com uma dívida deixada pelo governo Robson, e realmente foi deixada pelo governo Robson uma dívida de 1 bilhão de reais. E agora ela está com um rombo de 3 bilhões de reais, com um orçamento que prevê um rombo de 1,5 bilhão de reais. Você entende como a situação vai ficando mais grave? Como diz aquela expressão, né? Vai se criando um clima horrível. E é por isso, não é por outra coisa não, é por isso que o vice-governador Walter Alves já disse que não vai assumir, porque ele deve ter números ainda mais detalhados da situação fiscal do Estado. E é por isso também que a governadora está tão desesperada para fazer um sucessor na eleição indireta. Não é porque ela está preocupada em o PT perder o poder, ou
ter regressão nos avanços históricos que os servidores públicos tiveram, é porque ela sabe que quem assumiu o governo, se for de um lado de oposição, ou mesmo se for um lado técnico, inevitavelmente vai cair na oposição, porque vai ter que expor, vai ter que apresentar para a sociedade a situação gravíssima que o Estado está. 3 bilhões é mais do que a folha atual. Mas daqui a pouco vai ser como se fosse 3 folhas, a partir de abril são 3 folhas em aberto que o Estado tem de rombo. Ou seja, é capaz de ela eleger o sucessor e o sucessor assumir o governo com 3 folhas em atraso. Inclusive, isso foi matéria do Estadão hoje. Isso. Né? 6 estados e o Distrito Federal. Acabei sem entrar aqui. 6 estados e o Distrito Federal começam o ano sem dinheiro em caixa para quitar dívidas e assumir novas despesas. Me parece que os estados que estão com uma dívida maior, inclusive tem um gráficozinho no Estadão, Minas, né? Minas. E logo depois o Rio Grande do Norte, não é isso? Minas, Alagoas, Rio Grande do Sul, Tocantins e Acre, além do Distrito Federal e do Rio Grande do Norte. Mas o Rio Grande do Norte vem logo depois de Minas Gerais. Parece que a dívida de Minas é algo em torno de 11 bi. Quase 12 bilhões. 11 bi, e logo abaixo vem o nosso Rio Grande do Norte com 3 bilhões de rombo. E aí tem um aspecto que, quando o Cadu esteve aqui, a gente comentou isso, que ele falou da natureza da dívida, tem questão de precatórios. Eu não duvido que tenha precatórios aí envolvido, mas também tem muita coisa de despesas, de gastos do executivo. Tem precatórios, só que pro eleitor, pro ouvinte, pro cidadão, o cidadão, como é que eu chego pro cidadão e digo assim, mas isso aqui é o precatório. Pro cara que tá na ponta, ele quer saber se o poder público vai dispor de recursos para prover os serviços básicos, a não ser, evidentemente, que o governo queira contratar uma crise e colocar a culpa no judiciário. Os estados devedores são Minas Gerais, com maior rombo. Em segundo lugar vem o Rio Grande do Norte, depois vem Alagoas, Rio Grande do Sul, Tocantins e Acre, além do Distrito Federal, que registraram caixa negativo nesses relatórios enviados ao Tesouro Nacional. Em comum, todos esses estados deficitários enfrentam o mesmo alerta. Sem dinheiro em caixa, as gestões precisam segurar os gastos, adiar pagamentos e evitar novos compromissos para não agravar o desequilíbrio fiscal. Olha, eu confirmei com o Cadu Xavier, porque às vezes sai uma notícia nacional dessa e o governo diz que falha, informação truncada, atrasada, sei lá. Eu confirmei com o Cadu Xavier e ele afirmou, concordou, que inclusive ele até disse que falou isso aqui em entrevista 96 no Jornal das 6. Agora, Dinarti, a gente também tem que admitir que parte dessa dívida ela está com, vamos dizer assim, um planejamento de pagamento, que é a questão dos precatórios. É como se você fizesse uma dívida no cartão de crédito em 10 parcelas. Aí tá lá a sua parcela, sei lá, você compromete 10 mil reais no cartão de crédito. Aí você não tá devendo 10 mil reais hoje, você tá devendo R$1.000 hoje, que é a parcela. Aí mês que vem tá devendo mais 1.000, mês que vem tá devendo mais 1.000. Só que o problema é que a situação, apesar de não ser tão grave quanto um rombo de 3 bilhões, mas é grave a partir do momento que compromete o poder de pagamento, inclusive dos fornecedores. A dívida com fornecedores é bilionária. Também compromete a possibilidade, a facilidade de pagamento, de manobra, no futuro muito próximo do pagamento da folha que eu estou dizendo. Então, assim, é uma questão grave, tanto é que talvez o dado mais importante, mais significativo de tudo isso não seja a matéria do Estadão, não seja a matéria que venha a ser feita na Metrópolis ou na Folha. O dado mais comprometedor dessa situação é o fato do vice-governador ter mandado passar uma análise nas contas e decidido não assumir. Isso para mim é suficientemente grave para mostrar que o Estado está numa crise absurda. E eu acho que essa matéria, ela tem ainda um dado muito revelador. O governador de Minas Gerais é um fanfarrão, o Romeu Zema. Fica posando de grande liberal, de isso, daquilo, mata aí com o Estado que ele governa 8 anos pendurados na conta do Tesouro Nacional, porque ele que é o tal gestor modelo do Brasil, não conseguiu
como é que ele não conseguiu resolver a dívida de Minas Gerais? Mas está por aí se vendendo como um gestor eficiente para ver se tem bobo que compra esse conto. E tem outra situação também, eu até vi algumas pessoas comentando hoje que, poxa, Lula não ajuda em nada, Lula ajudou. Boa parte da dívida que o Estado não está pagando com alguns credores, que colocou a União como avalista, né? A União está pagando. Então, ou seja, Lula está pagando sim boa parte das dívidas do Rio Grande do Norte. Para quem acha que o Estado não está sendo ajudado, está sendo ajudado, ou seja, a situação poderia ser muito pior. Vamos falar da Mafra. Quem constrói ou reforma sabe, preço faz toda a diferença e é por isso que a Mafra é a solução. Mafra Atacarejo Materiais de Construção. Lá você encontra qualidade, bom atendimento e preços que cabem no bolso. A Mafra é referência em cabos elétricos, arame farpado, arame recozido, escora metálica, eletrodos, andaimes e tudo para sua obra. Tem também tintas com excelente custo-benefício, além de tomadas, interruptores e fechaduras com preços que realmente surpreendem. E o melhor, preço bom tanto no varejo quanto no atacado. A Mafra Atacarejo fica em Parnamirim, na Avenida Piloto Pereira Tim, 707, no bairro Parque de Exposições, às margens da BR-101. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 99167-1283. Passe lá e comprove preço justo em material de construção e atendimento de verdade. Na Faculdade Senac RN, a pós-graduação é pensada para quem já vive o mercado e quer ir além. São MBAs e especializações com foco total em prática, resultado e aplicação imediata no dia a dia profissional. Você aprende com professores que são referência em uma instituição com conceito 5 no MEC. E a melhor estrutura educacional do Rio Grande do Norte. O conhecimento não fica na teoria, ele se transforma em decisão, estratégia e crescimento real. No MBA em liderança de alta performance, gestão executiva ou nas especializações em marketing, vendas e educação inovadora. Quer descobrir qual a pós-graduação que combina com o seu momento profissional? Acesse faculdadern.senac.br, faculdade.rn.senac.br ou ligue 4005 1000. Faculdade Senac RN para você que quer chegar mais longe.